Parece que o dia de ontem não foi muito agradável para nós investidores de renda variável. Vimos as principais bolsas do mundo com quedas significativas, e isso automaticamente traz uma onda de pessimismo e de incertezas no futuro dos nossos investimentos. Só que nesse vídeo vamos ver melhor como nós conseguimos nos comportar mediante a esses cenários, mas fica tranquilo que o que a gente vai falar aqui não é coisa que eu tirei da minha cabeça, não, até porque eu tenho apenas 2 anos de experiências com o mercado financeiro. Vamos utilizar as experiências dos maiores investidores do mundo, que já passaram por diversos cenários econômicos e estão firmes até hoje com o seu pensamento de longo prazo quando a gente fala de investimentos. E para a gente entender melhor, um dos principais fatores que acabou ocasionando essa queda generalizada no mercado ontem foi porque muitos investidores utilizam de uma prática chamada carry trade. Essa prática consiste em você pegar dinheiro em países com uma taxa de juros bem pequena, ou seja, você consegue crédito com uma taxa bem atrativa, e depois você pega esse dinheiro e investe em um outro país que tem uma taxa de juros bem mais elevada. Ou seja, você está se alavancando, você está pegando crédito a um custo bem baixo e tendo retornos maiores, investindo, por exemplo, na renda fixa brasileira, com retornos de 10, 11% ao ano, colocando nos bonds americanos, que até então estão com taxas elevadas, de 5,5% ao ano. E isso gera essa movimentação no mercado. E um dos principais países onde os investidores pegam esse dinheiro com um custo bem baixo é o Japão. Só que o que a gente vem vendo? A gente vem presenciando uma mudança de cenário. As taxas de juros do Japão começaram a ter uma leve elevação, ou seja, o custo não está tão baixo assim, e as perspectivas do mercado agora é que as taxas de juros lá dos Estados Unidos comecem a entrar num ciclo de corte. O que está acontecendo? Antes você pegava dinheiro barato e tinha uma taxa de juros elevada. Agora essa taxa de juros que você estava pegando dinheiro está aumentando e a tendência é que a taxa de juros dos Estados Unidos caia. Essa diferença não está ficando tão atrativa assim, e isso acaba ocasionando uma venda generalizada dos ativos de risco, que são os ativos de renda variável, para finalizar essas operações. E isso automaticamente traz um pessimismo para o mercado. E além disso, o mercado também está começando a olhar uma possível recessão na economia dos Estados Unidos. E é meio que óbvio, se a economia americana passa por uma recessão, isso não afeta apenas a eles, mas todo mundo. E num período de recessão, né, numa economia americana mais fraca, as pessoas acabam querendo procurar moedas fortes para se proteger. E uma moeda forte que elas utilizam como proteção é o dólar. Se aumenta a busca pelo dólar, o dólar se valoriza frente ao nosso real. Um dólar valorizado frente ao nosso real prejudica a nossa inflação. A gente importa, a gente exporta em dólar. Isso automaticamente aumenta o preço dos produtos lá na ponta para os consumidores. E uma inflação mais alta para o nosso país é extremamente prejudicial. A nossa taxa de juros tem que ficar mais elevada por mais tempo. Então a gente consegue perceber que não é porque os Estados Unidos não tem nada a ver com o Brasil. Tem e tem muito a ver com isso. Só que na teoria tradicional das finanças, essa teoria parte do princípio que nós investidores somos racionais. Só que com a evolução da economia comportamental, conseguimos perceber que nós investidores nós não somos nada racionais. Muito pelo contrário, nós somos muito afetados pela volatilidade no mercado. Então, quando uma ação cai muito, a gente fica com medo, quer vender. Quando sobe muito, a gente quer vender já para realizar lucro e colocar o dinheiro no bolso. Temos medo de qualquer notícia que saia, medo do futuro. Então, acaba que essas emoções acabam trazendo essa irracionalidade para as nossas decisões. E na minha concepção, esse medo ele pode ser muito mais aflorado quando nós investidores estamos mais expostos a ativos de risco do que nós aguentamos. Por exemplo, eu posso investir 70% em renda variável e estar tranquila em olhar uma desvalorização dos meus investimentos, mas você que está assistindo ou qualquer outra pessoa talvez não iria conseguir dormir tranquilo pensando que 70% do patrimônio dela está em renda variável. E esse erro acaba sendo muito comum. Por quê? Muitos investidores hoje, eles começam ao contrário. O que isso significa? Ele começa escolhendo o ativo que ele vai investir.
Bom, eu olhei essa ação, vou investir nessa ação, eu olhei esse fundo imobiliário, vou investir aqui. Ele começa fazendo uma alocação micro, que se chama, né? Você olha os ativos diretamente. Você pula a etapa inicial, que é você colocar ali aquela idealização de como vai ser a sua carteira. Porque todos nós investidores, nós temos um perfil, uma tolerância a risco diferente. Você pode olhar alguém falando para você, nossa, a carteira perfeita tem que ser 100% em renda variável. A carteira perfeita para ela, mas para você pode ser que não seja. Quando você começar a investir, faz primeiro aquela visão macro da sua carteira. O que que isso significa? Qual porcentagem você quer que fique em renda fixa? Qual porcentagem você quer que fique em renda variável? Se você está começando, se você tem muito medo de perder dinheiro, se você ainda não tem muito conhecimento, é ideal que você comece com uma exposição maior em renda fixa e conforme o tempo for passando, você for se familiarizando, você for percebendo que, não tenho tanto medo assim, eu tolero o risco, você vai mudando essa classificação. Então, muitas pessoas ignoram isso. Comece com uma visão macro. Bom, qual é o meu perfil de investidor? Eu tenho uma certa tolerância a risco? Eu tenho conhecimento suficiente para me expor muito em renda variável? Se faça essas perguntas, porque assim você consegue fazer uma carteira que você fica mais tranquilo. O que me deixa tranquilo hoje, no nível de vida que eu tô, é ter 70% em renda fixa e 30% em renda variável. Significa que essa carteira aqui vai ser definitiva para sempre? Não, você pode ir rebalanceando conforme as suas percepções forem mudando também. Mas é muito importante que a fase inicial do investidor seja se atentar a isso aqui. Bom, desses 30% em renda variável, eu vou colocar tantos por cento em ação, eu vou colocar tantos por cento em fundo imobiliário, vou me expor também a alguns investimentos no exterior, mas assim, é uma carteira que eu sei que eu vou dormir e se eu acordar amanhã e os meus investimentos estiverem se desvalorizando, eu vou estar tranquilo. E isso aqui, eu sempre falo assim, né, que é uma carteira ideal. Você não vai montar aquela carteira perfeita logo de cara. Ninguém começa assim, tá, gente? A gente idealiza uma carteira e conforme a gente vai investindo, a gente vai balanceando para sempre tentar ficar ali em torno do que a gente designou inicialmente. E além de ser muito importante a gente ter essa primeira alocação dos nossos investimentos, definir quanto a gente vai ter em renda fixa e quanto a gente vai ter em renda variável, é aí que começam outras lições que vamos ver e aprender diretamente com os maiores investidores do mundo. O Warren Buffett, que é um dos maiores investidores que a gente já teve, acredita que o verdadeiro valor de uma empresa se revela ao longo do tempo e os melhores resultados acontecem para quem investe pensando no futuro. A bolsa de valores, apesar de ser volátil, é uma balança no longo prazo. Portanto, os investidores devem cultivar a paciência e resistir à tentação de reagir às flutuações de curto prazo que acontecem. Porque o mercado, ele é muito volátil a curto prazo, a gente consegue perceber isso. Qualquer notícia impacta, às vezes numa magnitude muito maior do que a gente estava imaginando. Mas no longo prazo, a tendência é que o preço da ação siga os lucros dessa ação. Então, se for uma ação boa, resiliente, que continue apresentando lucros no longo prazo, não teremos que ficar nos preocupando com ruídos de curto prazo. Well, I would say that at any given point in history, including when stocks were their cheapest, you could find an equally impressive number of negative factors. I mean, you could have sat down in 1974 when stocks were screaming bargains, and you could have written down all kinds of things that would have caused you to say, the future is just going to be terrible. We really don't pay any attention to that sort of thing. I mean, we have that this country will do very well. And in particular, it will do well for businessmen. The Dow went from 66 to 10,000 plus in the 100 years of the 20th century, and we had 2 world wars and nuclear bombs and flu epidemics. And there's always problems in the future. There are always opportunities in the future, and in this country, the opportunities have won out over the problems over time, and I think they will continue to do so. E tanto eu quanto você ou qualquer outra pessoa que esteja começando a investir recentemente, bom, se eu comecei a investir fazem 2 anos, eu não peguei a pandemia. Então eu não posso falar, nossa, eu ficaria super tranquila vendo meus ativos ali caindo 30, 40%. Mas qualquer investidor que coloque qualquer dinheiro em renda variável, ele tem que estar ciente que nós estamos suscetíveis a passar por recessões, por crises, por guerras, por pandemias.
e isso vai afetar os ativos de risco. You buy the declines in the share price of Berkshire Hathaway, the difficulties the Zero. company's in? This No? is the third time that Warren and I have seen our holdings in Berkshire go down top tick to bottom tick by 50%. I think it's in the nature of long-term shareholding that the long-term holder has his quoted value of his stock go down by, say, 50%. If you're not willing to react with equanimity to a market price decline of 50%, 2 or 3 times a century, you're not fit to be a common shareholder and you deserve the mediocre result you're going to get. Por isso que eu falo, se essa situação te assusta muito, você presenciar essa possibilidade, você não tem que ter uma alocação muito grande em renda variável. Guerras, recessões, pandemias, eles estão dentro de um risco que o mercado chama de risco sistêmico. Ou seja, independentemente da sua diversificação, não tem para onde você fugir. Eu invisto em criptomoeda, exterior, tenho ação, tenho fundo imobiliário, tenho renda fixa, tenho todos os investimentos possíveis, minha carteira é muito diversificada. Que ótimo, você está fazendo realmente um excelente trabalho. Só que você não vai conseguir fugir do risco sistêmico. Se vier uma pandemia, vai afetar todos os ativos, sem exceção. E isso a gente não tem para onde fugir. Por isso, a importância de nós encontrarmos empresas resilientes. A gente consegue olhar aqui, por exemplo, tanto no Brasil quanto no exterior. Utilizando o exemplo do Banco Itaú, nós tivemos aqui em 2008 a crise do subprime, a gente consegue perceber que as ações do Itaú sofreram. Tivemos aqui na época de 2015 e 2016 o impeachment da Dilma, Itaú também sofreu. Tivemos aqui a pandemia em 2020, uma queda significativa. Todo o mercado sofreu. Isso aqui é o risco sistêmico. Eu tenho Itaú, é uma ótima empresa, significa que ele não vai sofrer? Vai, se for um evento que afete todo o mercado, qualquer ação, qualquer ativo de risco vai sofrer. Mas uma boa empresa, ela tem a capacidade de se reerguer depois. Olha o resultado do Itaú desde a pandemia. Por mais que ele tenha enfrentado diversas situações durante todos esses anos, foi uma empresa que continuou apresentando lucro, continuou se mexendo, investindo em tecnologia, apresentando bons resultados. Isso que é a base do investimento de longo prazo. É escolhermos empresas resilientes, sólidas e acompanhar se essa empresa realmente vai continuar se mantendo assim no longo prazo. Um outro exemplo que a gente tem é a Taesa. A gente não tem um histórico tão longo assim quanto o Itaú, mas a gente também consegue perceber que a empresa conseguiu se reerguer aqui, na pandemia. Ela teve uma queda não tão acentuada assim quanto o mercado na época da pandemia, mas já se reergueu, continua apresentando bons resultados. Também temos outra empresa do setor de energia, que é a famosa Engie. Conseguimos perceber que ela passou anos de lado, e isso é um outro ponto também que eu acho válido frisar. Não é porque a gente investe em renda variável que os ativos sempre vão se valorizar. Uma empresa, ela pode passar anos de lado. Olha o exemplo aqui da Engie. Isso significa que é uma empresa ruim? De forma alguma. No longo prazo, ela continua apresentando bons resultados, conseguiu se reerguer e continuar apresentando os bons resultados depois da pandemia, mas a gente que investe em renda variável tem que estar ciente que sim, o investimento ele pode ficar 2, 3, 5, 6 anos de lado. Se olharmos a performance do S&P 500, que é o índice que reúne as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, conseguimos perceber que, independentemente de vários acontecimentos que tivemos durante todos esses anos, a tendência no longo prazo do índice foi ter uma boa performance. Imagina um investidor que se assustou a cada um desses eventos e acabou vendendo todas as suas posições. Tivemos o crash de 87, guerra no Iraque, a crise do subprime em 2008. Tivemos aqui também a pandemia, diversos acontecimentos, mas como eu acabei de falar, no longo prazo isso não interferiu. Uma pessoa que a cada momento aqui que acontece, ela mude a sua estratégia, agora tá caindo, crise, vai tudo acabar, não invisto mais em renda variável, vende tudo, aí coloca em renda fixa, aí depois o mercado se recupera, sobe de novo, a pessoa, não era bem assim, agora eu vou voltar a investir em renda variável, coloca dinheiro, na próxima crise, no próximo alarde, ela vai lá, vende tudo. Como esse investidor ele vai ter um bom resultado no longo prazo? Não tem
tem como ter. Então, a lição que eu quero passar nesse vídeo, inclusive a gente viu frases aqui do Warren Buffett, do Charlie Munger, que é braço direito, né? No caso era, porque ele já faleceu, braço direito do Warren Buffett. Pensamento de longo prazo é o que traz resultado para os investidores. Escolher boas empresas, não vendê-las e acompanhar da sua performance ao longo do tempo. Então, trace a sua estratégia, seguindo o seu perfil de investidor, a sua tolerância a risco, escolha bons ativos e siga essa estratégia que você traçou em momentos ali que a gente tiver crise, recessões. É óbvio, você pode aproveitar oportunidades, desbalancear um pouco a carteira, isso é normal. Ninguém vai ficar certinho ali com a carteira que idealizou, mas o importante é você não ficar mudando a sua estratégia com qualquer notícia ou com qualquer temor que saia no mercado, porque isso sempre vai ficar acontecendo. E apesar da gente ter mostrado aqui, né, o índice S&P 500, existe uma forma da gente se expor ao S&P 500 diretamente aqui no Brasil, que é com um ETF chamado IVVB11. Lógico, seu dinheiro continua aqui no Brasil, mas você está se expondo à variação do S&P 500, à variação do dólar. Então, para o investidor que não quer colocar o dinheiro dele, abrir uma conta no exterior, o IVVB11 é uma ótima forma também de diversificar os seus investimentos focado no longo prazo. Como a gente mesmo viu nesse vídeo, existem diversas empresas, como por exemplo, o próprio Itaú, que se a gente for olhar melhor, conseguimos perceber que é uma empresa extremamente sólida, que apresenta lucros consistentes nos últimos 10 anos, dívida controlada, segmento perene, tag along, né, que no caso o tag along ele é mais uma medida de proteção para nós investidores, ou seja, será que se o controlador da empresa vender a sua participação, nós investidores minoritários teríamos o direito de vender pelo mesmo preço que o acionista majoritário? Se a empresa oferece tag along de 100%, significa que a gente consegue também se desfazer da nossa posição no mesmo valor que o controlador vendeu. No caso aqui do Itaú, né, o tag along dele fica ali em mais ou menos 80%. Então, se o controlador vende a sua participação e vende, por exemplo, a R$100 cada ação, nós, acionistas minoritários, conseguiríamos nos desfazer recebendo R$80 por ação. Mas em termos de resultados, é inquestionável que o Itaú é um banco extremamente resiliente e sólido. São esses tipos de investimento que temos que procurar para compor a nossa carteira de ativos, se a gente quer uma carteira segura e que não vai nos dar dor de cabeça. Se você gostou desse vídeo, então não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que saem às terças, quintas e sábados, às 7 horas da noite. E só mais uma coisa, não deixe de deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.